vamos entrevistar Aurélio Vilares, atual como vereador também, mas também participou da gestão atual na Secretaria de Turismo e Cultura. Como surgiu essa ideia de sair do setor privado para o setor público? Salvo, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no ObserV News, que para a gente é um importante instrumento de comunicação, para que a gente possa estar passando as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos trabalhos já realizados. Mas essa questão da migração do empresário privado para o agente público, ela foi meio que um processo natural no meu caso. Desde quando fazia os carnavais, faço a festa Dark, a gente já via o poder que os eventos tinham sobre o turismo e a geração de oportunidades de emprego e renda. Nós somos uma das cidades de Minas Gerais com o maior potencial turístico que tem no estado, visto que temos a única praia de Minas, Rio São Francisco, os carnavais, centro histórico, o único pântano de Minas, a segunda igreja mais antiga. Então a gente vê que a gente tem muita vertente para isso. Então quando eu saio da iniciativa privada e venho para o público, era justamente para fazer, eu já vinha fazendo parte do papel público como agente privado. Então quando eu venho a ser vereador, me licencio para assumir a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, era justamente buscando colocar essa experiência de 36 anos, colocar esse conhecimento, a minha formação acadêmica, que sou formado em turismo, e essa vivência, o pertencimento. Até porque quem lida nessas áreas que eu lido, não é só a formação acadêmica que torna a pessoa um expert no assunto, não é só a nomeação para um cargo que o torna expert, isso é vivência, isso é caminhada, isso é pertencimento. O pessoal esperava que o Aurélio assumia a sua cadeira como vereador. Antes desse processo de Aurélio assumir a cadeira, já existia algum tratado para você assumir essa secretaria? Eu tinha um desejo, sim, de assumir a secretaria, mas desde quando fui eleito, toda a campanha em 2020, momento algum, era pensado em ganhar e depois assumir a secretaria. Eu busquei sempre, tanto que foi a segunda eleição seguida. Na primeira eu tive a 11ª votação, mas por questão de coeficiente partidário não consegui eleger. E em 2020 eu tive a 7ª votação entre os 15. Eu recebi o convite para assumir a secretaria. Fiquei muito balançado à época, mas topei. Até porque, mesmo sabendo que eu estaria colocando a minha carreira política como legislador, como parlamentar em risco, eu também sabia muito claramente o que eu poderia devolver, o que eu poderia entregar enquanto resultado para a cidade. E acredito que os quase 3 anos à frente da secretaria mostrou bem isso. O que Januária é possível, mostrar a viabilidade econômica, turística e cultural da nossa cidade. E como eu sempre digo, a coletividade é o primeiro para um homem público. Eu não podia pensar em mim, só na minha carreira política, e não pensar em Januária como um todo. Então foi daí que eu topei assumir a secretaria, fizemos um excelente trabalho na secretaria, e após esse trabalho, retornamos para a Câmara Municipal. Depois que você saiu da secretaria, houve umas certas mudanças de posicionamento, não sei se você entende dessa forma, e política. Hoje, muitas pessoas criticam e aplaudem. Como você se vê hoje? Oposição, situação? Na realidade, eu me vejo como vereador. Vereador que sabe o que é a função do vereador, um vereador que estudou e estuda constantemente o exercício parlamentar. Me preparei à época para ser parlamentar, estudei isso. Eu vejo o seguinte, um vereador que ele não tem a independência para fiscalizar o bom uso do recurso público, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Essa questão de ser oposição ou situação, isso é relativo. Porque vamos imaginar aqui um cenário. Você é situação. Isso quer dizer então que você vai votar cegamente tudo que o executivo manda? Sem ler, sem estudar, sem ter um mínimo de discernimento? Isso não é ser vereador. Ao mesmo tempo que as pessoas falam, Aurélio, mas você está cobrando. Mas eu tenho que cobrar, eu sou pago para cobrar e para fiscalizar. Quem cobra, ele não vai ter uma recepção do executivo favorável.
Então eu vejo hoje meu posicionamento é um posicionamento de vereador que sabe a sua função e um vereador com independência. Ao passo que o executivo entende, quando eu faço uma ação de cobrança, de fiscalização, que eu sou contra. Nunca votei em um projeto enviado pelo executivo que fosse favorável ao município que eu tenha votado contra. Desafio qualquer um a me provar. Agora, quando me chegam projetos de lei do executivo incompletos, faltando planilhas, faltando informações, eu rejeito e peço que seja reenviado corretamente. Vou dar um exemplo, que muitas das vezes do executivo pessoal, Aurélio é contra, Aurélio é isso. Mas se Aurélio não fiscalizasse, alguém saberia os juros monstruosos do contrato de empréstimo do BDMG? Ninguém informou isso. Alguém teria informado a população sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, que Januária perdeu 480 casas por omissão do executivo? Isso é ser oposição ou ser vereador que tem a obrigação de informar a população sobre o que está acontecendo com o recurso da própria população? E referente aos projetos de lei do governo federal, que é da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, como você enxerga isso? Eu vejo que o cenário cultural nosso evoluiu muito nos últimos tempos, nos últimos anos recentes. Essa nova geração que está à frente do Centro de Artesanato já tem feito um belo trabalho. Vários agentes culturais têm evoluído nesse processo. A cultura após pandemia, ela começou a receber luzes sobre ela. As pessoas começaram a entender a real importância da cultura como um todo, até como saúde mental também. Sim. A questão dos fomentos federais, principalmente, que a gente já vai ter agora, teve a lei Aldir Blanc, na época da pandemia, tivemos a Paulo Gustavo esse ano, como você citou. As minhas cobranças sempre foram no sentido de que se executasse a lei Paulo Gustavo da forma que ela é. Januária, no primeiro edital que lançaram, foram cometidos uma série de erros grotescos, erros de copia e cola, pois contrataram uma consultoria totalmente inapta para tratar desse assunto, e a prova é tanta que a primeira vez foi todo cancelado o edital, mesmo depois dos proponentes terem sido aprovados e assinado o contrato. E daí que o nosso mandato tinha que entrar em campo. Porque se tem algo que eu sei do que se trata, são as políticas federais de fomento à cultura. A Lei Paulo Gustavo, eu participei do grupo de trabalho da época da criação dele ainda. Então, é algo que eu sei como funciona e como deve chegar na ponta final, que é o fazedor de cultura. Toda essa discussão sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc que a gente tem, deixa claro, não é buscando favorecer a classe A, B, C, D ou E. É para que esse recurso que é nosso, que é público, chegue na ponta. A valorização não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Se nós não nos valorizarmos, não vai ser o de fora que vai vir valorizar. Então é esse processo de valorização, não só o fomento, mas a valorização, o pertencimento com a cultura local. Nós temos uma cultura riquíssima, com uma gama aí de profissionais gigante, mas precisando de suporte, precisando de apoio, precisando de fomento, para que saiam do anonimato, para que saiam da invisibilidade. As artes se provam cada vez mais como um grande instrumento de saúde mental para toda a população. Existe a possibilidade do Aurélio assumir como vereador ou Aurélio assumir outra pasta? Não, isso eu digo aqui olhando, não é meu objetivo nenhum assumir secretaria nesse momento. Já dei a minha contribuição, acredito que esses 3 anos que eu fiquei à frente da secretaria, nós evoluímos 10 anos na questão turística, na questão cultural. Então o objetivo de Aurélio Vilares é se reeleger para a Câmara Municipal. Quero dar a minha contribuição, eu tenho apenas 1 ano e 2 meses como vereador. Eu acredito que só esse período já consegui contribuir com a cidade e com a Câmara como um todo, elevando o nível da Câmara também, no sentido do conhecimento, no sentido do debate, no sentido da discussão e principalmente da transparência pública. Eu queria que você, para umas considerações finais, o que o eleitor, no dia 6 de outubro, pode confiar e votar no Aurélio? O que o eleitor pode esperar de você a partir do ano que vem? Continuidade é o que eu quero fazer. Por quê?
Eu acho que já é claro para todos nessa cidade, ao longo dessas mais de 3 décadas de caminhada, o propósito que eu tenho com essa cidade. O que eu sei, o que tem que ser feito para que essa cidade evolua e melhore. E o amor que a gente tem por essa cidade. Quando a gente fala de uma cidade, se você não tiver o pertencimento, se você não tiver o orgulho de pertencer a esse local, ele não vai progredir. Então eu espero muito poder continuar como legislador, como parlamentar nessa cidade. E para tal eu peço o seu apoio, peço o seu voto. Para vereador, nesse dia 6 de outubro, vote Aurélio Vilares, número 43000. É uma caminhada que não pode parar. Januária, graças a Deus, nós elevamos o nível da administração e da Câmara. Então, esse nível a gente não pode aceitar menos do que já foi entregue. É um momento favorável, acredito que esperávamos isso há um bom tempo e quero muito fazer parte desse processo de mudança, de revitalização, de fomento e de crescimento com a nossa cidade. Sei que já contribuí, já dei a minha parcela de contribuição na secretaria e agora quero seguir no legislativo contribuindo com a nossa cidade. Aurélio, eu quero agradecer você aqui no nosso canal. São de oportunidades como essa que a gente pode nos expressar, que a gente pode levar ao cidadão nossos pensamentos, nossos ideais e os nossos projetos. Então, eu te agradeço pela oportunidade, Paulo. Desejo vida longa ao canal aí e sucesso nos seus novos projetos.